Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou professora Simone Silva, sua professora de matemática, que é já a 7ª etapa, e nesse momento eu convido você a conhecer tudo que nós vamos estudar. Vamos então conhecer a nossa aula 8? A nossa aula 8 tem como objeto de conhecimento porcentagem, sua representação numérica com detalhamento em definição de porcentagem e sua aplicação na resolução de problemas. Pois bem, assunto aí mais do que atual e importante, porque eu sempre costumo dizer, porcentagem é importante não somente porque você é aluno, mas porque você também é um cidadão e está ali inserida direto no nosso dia a dia. Então agora, foco total e vamos então à nossa aula. Vocês sabiam que os números estão ali inseridos no nosso dia a dia e muitas das vezes, na nossa correria e na nossa dinâmica de vida, a gente acaba não percebendo, mas você pode dizer assim, mas eu percebo que tem número ali no dinheiro e no relógio, tudo bem, mas você sabia que ele está presente ali no seu dia a dia? Indo ali das compras até o lazer, que uma aplicação prática disso é a porcentagem? Pois é. Você já viu que estamos aqui em um ambiente repleto de produtos e também aí temos liquidação. Vamos conversar aqui à parte. A gente entra numa loja, a gente vê esse anúncio aí de 50% de desconto, o que é que a gente faz? O coração assim dispara de quem é muito consumista e já quer fazer as compras. Mas o interessante é a gente perceber que aí a porcentagem ela está sendo usada a favor do comerciante e não a nosso favor enquanto aí consumidores, tudo bem? Mas aí, a porcentagem vai estar presente só na loja de calçados, será? No nosso dia a dia? Será que ela não tem uma outra aplicação? Tem, com certeza tem. A porcentagem lá, como eu disse para vocês aqui no início, ela está ligada ali direto, está presente na nossa vida. E naquela nossa agonia, a gente sai comprando, a gente não para observar muito, E deixamos ser levados aí pela onda do consumismo. Mas olha, eu vou dizer para vocês, muito cuidado aí com esses anúncios de liquidação de 50%, porque elas não são, esses anúncios não são tão sinceros assim, tudo bem? E como você observa aí na sua tela, liquidação de 50% em todos os calçados e o tênis esportivo que estava ali de R$200 passou a um preço de R$100. Mas avançando aqui na nossa aula sobre porcentagem, vem um próximo exemplo. Loja de vestuário, tem aquela blusa, aquela calça, aquele vestido, que você está desejando há muito tempo e quando você adentra a loja, olha aí a tentação. Compre 2, leve 3 com 25% de desconto. Aí tem aquele kit de camiseta básica que estava 120 e está saindo por 90. E o que é que acontece? O cartão treme, a pessoa vai lá e compra e não para analisar, como eu disse para vocês aí uns segundos atrás, que todo esse desconto não está a nosso favor. Antes de haver esse desconto, com certeza aí o dono da loja já elevou o valor para que pudesse sair no lucro. Lógico que ele nunca vai querer sair no prejuízo, mas você passou pela loja de calçados, você passou aí pelo vestuário, será que tem mais uma tentação aí para lhe deixar querendo gastar? Vamos verificar então. Pagamento, olha aí, mais uma proposta irresistível. Aproveite aí 10% de desconto no pagamento via Pix em qualquer item da loja. Então, se você ia pagar R$50, no Pix você vai pagar ali R$45, mas deixa eu te dizer, todo esse desconto aí vai gerar um benefício para o dono da loja, Então, o que é que a gente tem que começar a perceber? A porcentagem, sim, ela trabalha a nosso favor, mas muitas das vezes ela trabalha ali a favor do comerciante, ela trabalha para que a gente venha gastar um pouco mais, para que a gente perca aí um pouco no equilíbrio nas contas. Mas já vimos, loja de sapatos, loja de vestuário, vimos agora pagamentos, mas será que tem alguma outra situação aí onde a porcentagem não esteja a nosso favor? Será? Que tem aí mais alguma, casca de banana para a gente escorregar aí e não está? Verificando a nossa situação enquanto consumidor? Vamos ver se a tela traz mais um. Opa, loja de departamentos. 10% de desconto acima de R$100 e 20% de desconto acima de R$200. Então, para quem vai fazer uma compra aí de 250, vai pagar R$200 ali, o valor já com desconto. Sabe o que isso significa? Você já parou para analisar? Às vezes você sai para fazer uma compra e você já vai com o valor estipulado para gastar, ou então decidido a comprar somente algo. Mas só que a propaganda é a alma do negócio.
Você chega na loja, você vê esse anúncio, aí você vai dizer, não, mas tem um desconto, então eu vou lá, eu vou gastar e não vou nem sentir quando for a hora de pagar. Só que não é bem assim, né? Se sabe que tem aí toda uma folha, todo um controle das finanças e que, às vezes, levados justamente por essas propagandas, acaba se gastando, acaba se fazendo uma dívida além e que no mês seguinte acaba comprometendo aí o salário, a renda. Pois é, então nós temos que ficar ligados. Os números fazem parte, sim, do nosso dia a dia, a porcentagem está envolvida, embutida aí na nossa rotina, mas nem sempre ela vem a nosso favor e nós aí, como consumidores, nós temos que ter muita atenção. Mas, bora recapitular aqui? Começamos aí, loja de calçados, vestuário, desconto, não é? Leve dois, compre dois, leve três, desconto na hora do pagamento, e nós chegamos agora aí na promoção do mês, lá na loja de eletrônicos. 15% de desconto em eletrônicos selecionados. Aí, quem está precisando trocar o smartphone, passa e vê essa proposta aí. Era R$ 1.000 e passa ali a 850 e você quer muito trocar. Então, sem pensar se você vai precisar do cartão depois, sem pensar se você pode abrir um crediário na loja, o que é que você faz? Vai lá, compra o telefone e seja o que Deus quiser. Mas além dessa loja de eletrônicos, tem uma outra tentação para você. Farmácia e perfumaria. Puxa, eu estou querendo trocar de perfume, já enjoei, não é, do cheiro desse. Aí, olha, desconto especial de aniversário, 30%. Então, o perfume que estava ali de 150, você vai pagar R$ 105. Está vendo como a gente vai se identificando com essas situações? São situações que você e eu nós passamos, não é? Somos tentados a comprar, a porcentagem vai lá, pega a gente pelo pescoço, traz aqui e diz, vamos gastar? Mas só que não se resume só a isso. Há um outro exemplo que também a porcentagem se aplica e que acaba aí, se nós não repararmos, complicando um pouco a nossa situação. Olha aí, de olho na tela. Você entra ali no seu celular, está navegando, sem nada para fazer, né? Aí vem aquele anjinho assim do bem, olha aí, faz uma compra, é coisa rápida. Vê se o que você tanto quer não está em promoção. E quando você acessa ali o app, o que é que tem? Frete grátis e 5% no cashback. Isso, mas só que para você usufruir de tudo isso, tem uma condição. Qual é a condição? Para cadastros no app. E aí o que é que você diz? Eu vou cadastrar aqui, mas não vai dar em nada. E é aí que a gente se engana. Justamente na hora daquele cadastro, ele vai pegar o teu perfil de consumidor e de vez em quando ali ele vai estar te mandando uma mensagenzinha para que você seja, não é? Tenha aquela intenção de gastar e que você gaste. É isso. Então, o que acontece? Uma compra de R$ 100, ele vai te dar ali R$ 5 de cashback, vai ficar ali guardadinho para você usar quando? Para você usar na próxima compra. Então, olha só, esses primeiros exemplos que nós vimos aqui é a porcentagem aplicada ali no dia a dia, na hora de consumir, na hora de compras, mas nós temos que estar atentos porque nós somos aí consumidores e nem sempre a porcentagem ali vai facilitar a nossa vida, principalmente quando se trata de desconto, viu? Porque o desconto não vai diminuir aquele preço real. O lojista geralmente aumenta o valor para dar o desconto para que ele não saia no prejuízo. Mas agora, com toda certeza, você vai ficar ligado quando começar a aparecer essas propagandas aí ao seu redor. Mas dando continuidade na nossa aula, observa essa próxima situação aí que é muito constante. Liquidação de 50%. Eita, é que o coração acelera, a mão sua, porque 50% eu vou pagar só a metade, professora, mas calma aí. Não é? Vamos com calma, vamos entender como é que funciona isso. Esse 50% que no primeiro momento aí aparece para nós como um número mágico, né? É um número mágico no varejo e transmite para a gente o quê, galera? A sensação de que a metade do valor está sendo dada, só que presta atenção. Essa aí, metade do valor sendo dada, não é bem assim, não. Apesar do desconto aí ser o mais direto e de maior impacto visual, porque o nosso olho bate na placa, bate no anúncio, diz, opa, tá barato, tá dado, vou levar. Mas o que é que tem escondido aí? Muitas vezes, esse desconto ele é usado para gerar estoque, não é? Mercadoria que está ali parada há muito tempo, ou então chamar atenção para produtos com margem de lucros muito mais altas para quem? Para o lojista. Então, o risco aí que se corre, aquilo que eu falei para vocês momentos atrás, é o lojista ter inflacionado o preço original antes de aplicar quem? A liquidação. Então, galera,
todo cuidado é pouco. E aí, mais uma situação para nós analisarmos juntos. Olha aí, você entra na loja, entra na sapataria e tem isso daí. Compre 2, leve 3 com 25% de desconto. Parece ali o primeiro exemplo, né? O sorrisão que vem, enche ali o carrinho dos produtos e vai embora pensando que na porcentagem de desconto. Mas você parou para analisar mesmo esse desconto aí? Será que realmente está saindo no lucro? Será que se você esperar mais um pouquinho, você não consegue adquirir aí por um preço até mais barato? Porque esse compre 2, leve 3 com 25% de desconto são estratégias que utilizam a porcentagem como um incentivo condicional. Para quê? Para que o cliente gaste mais do que já havia planejado. É justamente aquilo, você já sai de casa todo planejado para fazer a compra e dá de cara com isso daí. E o que acontece? Você acaba levando itens desnecessários para poder pegar o seu desconto, tudo bem? Então, são situações que nós devemos estar atentos aí na aplicação da porcentagem. Galera, nós não podemos deixar isso aí passar assim de qualquer maneira. Mas a porcentagem também a favor aí do comércio tem uma outra tática que nós vamos conhecer juntos então. Táticas de fidelização e coleta de dados. Quando isso ocorre? Quando aparece ali frete grátis, Pix de 10%, clientes fidelizados, 30% off, tá? Todas essas propagandas aí, elas não vêm em vão. Essas ofertas, elas usam a porcentagem como uma moeda de troca por dados, fidelidade ou menor custo operacional. Ou seja, você cadastra ali o seu número, não é? Em qualquer loja, o que acontece? Você só vai ali ativar o seu desconto se você fizer uma outra compra nela e às vezes, gente, dentro de determinado tempo. Não pode passar muito tempo, não, para que você possa ali ter o desconto garantido, tudo bem? Então, nós vimos aí tudinho, né? A aplicação da porcentagem, nós vimos o que ela favorece, de fato, quem ela favorece, mas agora juntos nós vamos relembrar o que é porcentagem. E se você ainda não sabe, vamos então ler para que você aí consiga identificar e a partir de então você consiga conceituar a porcentagem. Porcentagem é uma maneira de falar de uma parte de 100. É um jeito de medir comparando sempre com o total de 100. Então, o todo aí é quanto? Vai ser sempre quanto considerado? 100, tá? Ah, professora, mas sempre terá 100? Sempre será 100 o todo? Não. O todo aí caracterizado na porcentagem é o 100%. Um exemplo clássico para você entender, não é? Agora, assistindo a aula, na sua turma, vamos supor que há 2 alunos. Então, 100% o todo serão os 2 alunos, tudo bem? Então, o todo na porcentagem é considerado 100%. Mas, continuando aqui o entendimento de porcentagem, o conceito de percentagem ou porcentagem é representado pelo símbolo que você vê aí. Do latim percento, significando porcento, a cada centena, ou seja, o símbolo significa partes em 100. Como assim, professora, significa partes em 100? Imagina que você tem ali uma placa dividida em 100 partes, tudo bem? Quando você considera ali, digamos, 5 partes de 100, você está trabalhando ali com 5 de 100, 5%. Compreendeu? Vamos então voltar lá na nossa tela, no nosso texto. A expressão X% é chamada de taxa percentual e é representada pela razão percentual, tudo bem? E aqui nós vemos a representação da porcentagem feita de 3 modos, de 3 maneiras. Aqui, ó, X% é o modo mais usual, é o modo aí mais corriqueiro que nós vemos. Agora, esse X% escrito em forma de fração. X sobre 100. Por que sobre 100? Justamente porque este símbolo que nós vimos aqui significa o quê? Que ele está considerando uma parte em 100. Tudo bem? Então, para ficar mais fácil para você entender, todas as vezes que aparecer esse símbolo, você já sabe que o número vem sobre 100, é uma fração centesimal, o denominador sempre vai ser 100. Mas quando eu realizo a divisão aqui nessa fração, eu fico com a representação decimal da porcentagem, tudo bem? 0,0x e talvez você esteja se perguntando, por que 2 números após a vírgula? Jogo rápido aqui comigo. Quantos zeros tem aqui no denominador, no 100? 2 zeros? Então, nós vamos ter aí 2 números, 2 casas
decimais. Tudo bem? Então, vimos aí o que é porcentagem, vimos aí o que significa esse símbolo e vimos também as 3 representações. Tudo bem? Mas muito cuidado, porque aparece aí porcentagem e taxa percentual e há uma diferença. A taxa percentual, que nós acabamos de ler, e eu quero que você de novo aqui verifique o que vai aparecer na sua tela para que você acompanhe a leitura comigo, tudo bem? A taxa percentual, indo lá na definição de porcentagem ali, tá? Olha, fala, porcentagem é uma maneira de falar de uma parte de 100, é um jeito de medir comparando sempre com um total de 100. Aí, nesse outro texto, voltando para que você entenda, a expressão X% é chamada de taxa percentual. A taxa percentual ela vai indicar ali o valor que você vai considerar, a quantidade que você vai considerar dentro dos 100. Tudo bem? Então, muito cuidado aí para você não estar confundindo. A porcentagem já vem ser ali o resultado. Tudo bem? Fixado, anotado. Vamos então prosseguir. Agora vamos conhecer as representações da porcentagem. A primeira representação aí é quando se escreve porcentagem em fração. É fácil, gente? É muito fácil. Da feita que você compreende que este símbolo aqui não transforma em fração onde o denominador é 100, fica impossível você errar, a não ser que você esteja muito desatento. Então, olha o que diz o nosso texto. Para converter uma porcentagem em uma fração, você coloca a porcentagem sobre 100 e simplifica se possível. Então, você vai pegar aqui o valor que ele deu, a taxa percentual vai ser transformada em fração. Qual foi o valor que ele deu? Qual foi a quantidade? 25. Então, 25%. Faz a leitura que fica fácil, ó. 25%, 25 de 100 por 100. Tudo bem? Mais um exemplo aí para você firmar melhor. Se nós tivermos 3%, pegando esta porcentagem, esta taxa aqui, transformando em fração, nós vamos ter 3 sobre 100. Então, passando para a fração, o que é que você não pode esquecer? Que o denominador ali no primeiro momento sempre vai ser o 100. Mas repara que aqui o nosso texto ele diz assim, e simplifica se possível. O que é simplificar? Simplificar é você tornar um número ali de um valor alto em um valor menor. Mas só que para transformar este número ali num valor alto, num valor menor, você precisa escolher o mesmo número para todos os envolvidos ali na fração. Tudo bem? Tem que ser o mesmo número que divida tanto o número do numerador, que é o número que se localiza aí na parte de cima, quanto no denominador, que é o número que se localiza ali na parte de baixo. E o que é que nós percebemos? Que o 25 dá para dividir por 5 e o 100 dá para dividir ali por 5. Tudo bem? 25 dividido por 5 vai se ficar com 5. 100 dividido para 5 vai se ficar ali com 20. Mas só que o número ainda está um pouco grande. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar simplificando. Mas não esquece o seguinte, simplificar, que é sinônimo de diminuir ali, de tornar mais simples. Para você fazer isso da maneira correta, você precisa escolher o mesmo número para dividir o número no numerador e no denominador. 5 e o 20 dá para continuar dividindo aí por 5. 5 dividido para 5, 1. 20 dividido para 5, 4. Então, 25%, nós podemos aí passar para a fração, que fica 25 sobre 100, que vai ser correspondente a 1/4. O próximo aí é de porcentagem para decimal. Então, nós vamos abrir uma aba aqui, vamos lembrar o que é um número decimal. O número decimal é aquele número que vai ter, não é, um número depois da vírgula, que é diferente de zero. Então, se nós temos 0,1 é um número decimal, porque tem um número ali após a vírgula que é diferente de zero. Se nós tivermos 0,01, também é um número decimal, por quê? Porque após a vírgula, apesar de ter o zero aqui, há um número que é diferente de zero. 0,001 também é um número decimal, porque apesar de existirem aqui 2 zeros, mas há um 1 lá
que é diferente de zero. Então, o número decimal é isso daí, gente. Da forma mais simples para vocês, é aquele número que depois da vírgula vai ter um número diferente de zero. Para converter uma porcentagem decimal, você divide a porcentagem por 100. Pronto, mais simples ainda. 50% passado para a forma de fração, 50 sobre 100. Agora você vai fazer aí a divisão, tá? A divisão aqui tem dois modos práticos de fazer. Você corta este zero com este, vai ficar 5 dividido por 10. Quantos zeros aí tem no 10? Só um. Então, ali só vai ter um número após a vírgula, que é quem? Justamente o 5. Ou então, você divide logo ali direto 50 por 100. Se tem dois zeros, dois números após a vírgula. Então, se você tem, deixa eu colocar bem aqui, 50, dois números após a vírgula, você vai começar ali contando da direita para a esquerda. 1, 2, vírgula. 0,50. Ah, professora, mas aqui aparece o zero após o 5, mas aqui não aparece. Como ele não vai ter um valor, ele foi retirado. A próxima representação, fração para porcentagem. Eu vou ter a fração e quero escrever na forma de porcentagem. Qual é a grande sacada? Você vai dividir, no caso do nosso exemplo aqui, você vai dividir o 3 por 5, que vai dar 0,6, e você vai multiplicar o resultado por 100. O resultado aí dessa multiplicação já vai dar um número em quem? Em forma de porcentagem, beleza? Então, nós vimos aí as três representações, não é, da porcentagem, mas agora, para afirmar ainda mais a sua aprendizagem, para clarear mais aí as ideias, vamos assistir um VT rapidinho. Olá, estudantes! Hoje irei apresentar para vocês as três faces da porcentagem. Vamos para o primeiro exemplo. 30% é a forma que geralmente vemos em anúncios de loja e relatórios. Quando vemos os 30%, entendemos que ele também seja 30 centésimos, pois estamos falando de 30 partes de um total de 100. Por fim, vejamos. Se pegarmos a forma percentual, 30%, e dividirmos por 100, chegamos ao resultado. É isso, turma. Espero que tenham aprendido sobre as três faces da porcentagem. Pois é, queridos, o nosso vídeo aí mostrou, não é, as três representações da porcentagem e ainda veio nos ensinando como é que se lê. Mas conhecendo aí todas essas três representações, vem agora ver uma tacada de mestre que é para você não errar mais quando tiver que fazer aí uma transformação de porcentagem para algum desses aí exemplos. Vamos lá? Tacada de mestre, o vídeo aí, tudo para facilitar para você entender um pouco mais de porcentagem em suas representações. Mas já vimos definição, já vimos representação, vamos ver agora a aplicação de olho na tela. Olha aí, a primeira aplicação da porcentagem é no desconto em produtos, algo que nós adoramos. E olha a situação, uma loja de roupas está oferecendo um desconto de 25% em todos os seus produtos. Se uma camiseta custa R$ 80, qual será o preço da camiseta após o desconto? Você entrou na loja, não tem calculadora, não sabe como fazer? Mas a partir de agora você já vai saber, tá? Calcular o valor do desconto. Gente, preste atenção no seguinte, tá? Para você não errar. 25% não significa R$ 25 de desconto, não. É 25% de quem? De 80, que é o preço da camisa. Então, vai se calcular aí 25% de 80. Esta parte nada mais é do que isto aqui, ó. 25% de R$ 80. Só que esse D bem aqui vira quem? Uma multiplicação. E da onde sai esse 100? Justamente do símbolo. Lembra? Então, 25 vezes 80, 2.000.
2.000 dividido para 100 vai ser ali R$ 20. R$ 20 que vai ser o valor do desconto, que vai fazer com que o preço aí do produto diminua. Então, o valor após o desconto vai ser o preço original, que é de 80, menos o valor calculado 20%, 25%. Então, 80 menos 20 vai ser 60. O novo valor do produto, R$ 60. Uma segunda condição, aí, olha, antes de passar para o segundo exemplo, usar a atacada de mestre. Se você não quer fazer aquela situação lá, pega o preço original, que na verdade foi a mesma coisa que nós fizemos. O preço original multiplicado pela taxa de desconto, que era 25%. E vai sair no mesmo resultado, tudo bem? Onde o desconto é R$ 20 e o valor final aí de R$ 60. Agora sim, vamos para uma segunda situação. Um funcionário recebe um aumento salarial de 10%. Agora, existem palavras aqui que você não pode deixar passar despercebida, tá? Aumento salarial de 10%. Então, não vai subtrair, vai se somar. Se o seu salário atual é de 3.000, qual será o seu novo salário? Então, vamos juntos aqui calcular o valor do aumento? Até porque aumento e salário muito nos interessa. Como se vai calcular? Você vai pegar aí o salário atual, que é de 3.000, e você vai multiplicar aí, na verdade, não é taxa de desconto, viu, gente? É o aumento. Então, você vai multiplicar aí pelo aumento, pela taxa de aumento. A taxa de aumento, no caso aí, foi de quanto, gente? Foi de 10%. Então, olha só aqui, 10 sobre 100. Quando você faz essa divisão, você fica aí com 0,1. 3.000 multiplicado por 0,1, você fica com R$ 300. Então, o novo salário aí vai ser o salário atual mais o aumento. O salário atual é de quanto? De 3.000. E o aumento de 300. Então, o novo salário após o aumento aí dado é de 3.300. Pronto. Cálculo simples, cálculo que importa para você, cálculo que importa para mim. E o que é que você tem que estar atento? Você tem que estar atento aí a alguns pequenos detalhes que fazem muita diferença. Todas as vezes que aparecer a palavra desconto, saiba que vai subtrair ali do valor original. Todas as vezes que aparecer a palavra aumento, vai ser somado ali ao valor original. E como nós vimos aqui durante toda a aula, nós temos que estar atentos porque nem sempre a porcentagem está a nosso favor. Digamos que ela está a nosso favor quando tem um desconto ali no pagamento de uma conta, quando tem um aumento salarial, não é? Por aí vai. Mas esteja aí muito atento para que você não seja aí, né, engabelado, enganado pela porcentagem, levado a gastar além da conta, tudo bem? Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro.